dia, boa tarde, boa noite. Em Foco está no ar, recebendo a atriz e diretora Daniela Santi e o ator e produtor Wilson Wagner. Uma alegria tê-los aqui, amigos de longa data, queridos de longa data. Dani, que participou de um momento histórico do teatro brasileiro, né, como atriz, né, ao lado de grandes nomes do teatro, e construiu toda uma carreira como diretora aqui em Friburgo. Eu queria primeiro começar perguntando como é que está o panorama do teatro no Brasil, sob sua ótica, sob seu olhar crítico. Eu acho que o teatro, quer dizer, pelo menos atores e diretores dizem que está em crise. E sempre, desde sempre, esteve em crise. E, na verdade, eu acho que ele evolui, mas a cada época tem a sua própria crise de acordo com o contemporâneo. Então, eu acho assim, não adianta eu dar a minha opinião sobre o teatro brasileiro. Eu acho que ele por si só fala, entendeu? Eu acho assim que há uma evolução, sim. Agora, falando mais sério, né? Há uma evolução, há novos dramaturgos, há uma nova visão, há uma nova postura cênica e se entra numa época que tem vindo devagar e agora está no auge, que é o teatro musical, né? Sim. Eu acho que agora o ator de hoje em dia... Tá. O ator tem que ser completo. Tem que ser completo Já mesmo. se falava isso há muitos anos, sim, né? Há mas muitas antes gerações. você ainda tinha a oportunidade de fazer mais peças que não fossem musicais. Hoje em dia, a maior parte dos jovens participa de musicais. Tem que porque cantar, dançar e sapatear. E representar de preferência, ator. Né? Não basta fazer uma única coisa. Exatamente, é verdade. Wilson Wagner também tem 30 e tantos anos de estrada como ator e você é muito conhecido pela competência de produtor, sobretudo, né? Como é que é essa carpintaria de conseguir colocar o teatro no palco estreando, né? Essa coisa de produção não é uma vocação, é uma necessidade, né? A gente não tem quem produz, você tem que botar o pé na estrada, né? Então, a gente tem alguns apoiadores que sempre estão conosco, outros novos, mas quando você fala dessa carpintaria de colocar o espetáculo na estrada, eu sou muito preocupado com o detalhe. Eu acho que o detalhe do cuidado com cada coisa, o detalhe com quem desenha o seu cartaz, o detalhe com como você vende o produto, né? O segredo é você convencer o seu patrocinador de que ele vai ter um retorno, seja financeiro, seja de imagem, com aquele produto, entende? Então, isso faz parte de um detalhe onde você mostra isso na hora da venda. Se você convence ele que o produto é bom, ele já vai pensar duas vezes antes de dizer não. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que o Dani falou dessa coisa do público, né, de como está o teatro hoje. Eu lembro muito bem do Friburgo, especialmente, do Muros, nosso colega Muros, né, o saudoso Muros, que escreveu para a gente uma crítica na época de Vida Privada, e ele começou a crítica falando naquela coluna que ele tinha no jornal, que ele falou assim, Friburgo, eu descobri hoje, tive a certeza hoje que Friburgo gosta de teatro, porque ele tinha assistido Vida Privada numa estreia de quarta-feira, chuvosa, com o Brasil e a Alemanha na televisão, e o teatro estava lotado. Então, eu concordo com ele. O público gosta de teatro. O que falta ao teatro é a grande mídia, entende? Você vê os projetos que existem, como os grandes festivais que acontecem, que tem grande mídia, tudo se esgota rapidamente. Sim, sem dúvida. Né? O que falta no teatro é a grande mídia. Isso a nível Brasil. Você não vê propaganda de teatro em televisão no Rio, é caro demais. Então, quando o público tem acesso com preços bons, é claro, a coisa acontece. Então, eu acho que o público quer cada vez mais ver teatro. Foi quando surgiu, por exemplo, a gente pode comparar o videocassete, depois o DVD, disseram que os cinemas iam acabar. Não acabaram. E o teatro também não vai acabar. Pode ter o que tiver na sua casa, o conforto da sua lareira, e a gente sempre vai ter o público de teatro. Com certeza. Agora deixa eu falar, porque senão ele rouba a cena e eu acabo não apresentando o programa. Eu me empolgo com o público que eu gosto tanto. Pois é. Daniela tinha um grupo de teatro, o Wilson Wagner já teve um outro grupo de teatro e vocês dois migraram para o Grupo em Grupo, que era um terceiro grupo. Um terceiro grupo. Nós estamos no Grupo em Grupo há 10 anos.
E vocês estão há 10 anos, mas o Grupo em Grupo já está para completar 30 anos. 30 anos no ano que vem, vão ter várias festividades aí, né? A gente está preparando um ano repleto de programação inédita. E isso surgiu através de um convite do próprio grupo para que nós viéssemos. Primeiro eu, né? Foi primeiro com Velória Brasileira, que um convite para dirigir essa peça do Aziz Baju, que foi um grande sucesso do grupo, que tinha começado lá com o ator Renato Goiaba, que hoje não faz mais parte da trupe, né? Infelizmente, o Renato é um talento enorme, um humor fantástico. E então foi feito o convite a mim para a Velória Brasileira e depois Daniela entrou dirigindo o Santo Milagroso. Foi. Do Lauro César Muniz, foi um outro grande sucesso. Foi antes do Santo Milagroso. Daniela entrou dirigindo Vida Privada, não? Mas Vida a Privada não era do grupo. Não era Grupo em Grupo. Não era uma produção independente, não tinha nem nome de grupo. Era Na eu verdade, produzindo. eu e Wagner, quer dizer, a primeira vez que eu dirigi Wagner foi na peça do Sérgio Jockman. Né? Bom Dia, Governador. Bom Dia, Governador. Que, na verdade, o original é Boa Tarde, Excelência, mas aí nós, em conversas com ele, com o autor, ele permitiu que se mudasse. Então, desde o Bom Dia, Governador, que nós trabalhamos juntos. Aí fizemos infantis. Isso tudo trabalho independente. Mas não isso tinha sem um grupo definido, entendeu? Qual é a diferença no sabor de ter uma lei de incentivo e de não ter uma lei de incentivo? Uma lei de incentivo, o próprio nome diz, né? Quer dizer, para nós é muito bom, porque a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, mas não é ajuda de esmola, não. A gente precisa que seja valorizada a cultura, a produção cultural, seja teatral, seja outra área artística. Então, uma lei, ela vem somar a nossa procura, a nossa busca por uma melhora de qualidade, porque nos proporciona a oportunidade de termos, sem precisar estar com o pires na mão, como até hoje, infelizmente, temos que estar. E fora a lei, o próprio patrocínio privado, né? Eu já tive a coragem de recusar vários apoios, porque eu fui pedir X e vieram com Y pequenininho. Né? Não, eu te dou um banner. Isso a gente consegue pagar, né? Então as pessoas, você está sendo orgulhoso. Não, não é, que você fica no compromisso de colocar o nome da pessoa em tudo é canto, uma coisinha. Né? Tem que ser digno, né? Tem que ser digno, então, senão não dá, né? Mas a produção cultural teatral no Brasil, em especial em Friburgo, nos anos 70 e 80, era retumbante, sem nenhuma possibilidade de Mas acho que assim, a própria evolução, ela foi modificando até mesmo isso. Houve época em que a gente fazia teatro que não era amador, mas a gente fazia tirando do bolso, porque era o teatro de grupo, o teatro da década de 80 foi muito teatro de grupo, né? Então havia um somatório de vontade, de idealismo, né? Estava se saindo de todo um movimento, né, de golpe militar, de prisão de ideias, então todo mundo queria falar muito. A própria evolução da sociedade, hoje em dia, se exige muito mais a nível estético, tecnológico. Sim. Então, você tem que ter... O visual é muito importante hoje, até mesmo na parte de divulgação, para você conseguir até um patrocínio, para poder competir com qualidade, você precisa ter toda essa máquina agindo. Então, você, hoje em dia, tem muito mais cuidado nas produções, como o Wagner falou, em todos os detalhes. Figurino, luz, maquiagem. E isso não é coisa só de Friburgo. Que trabalha com você, os nomes que você põe num programa, entendeu? Isso pesa muito. Isso com pesa certeza. Muito, né? Bom, eu vou pedir licença a vocês, vou chamar um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens.
mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Em Foco está de volta e nós vamos saber agora se com a morte a gente brinca ou não. Bom, o Grupo em Grupo está com esse espetáculo, é uma reestreia, com a morte não se brinca. Sim. Eu estou vendo aqui na ficha técnica que o texto e a direção são suas. Sim. A história é a seguinte desse texto. Ele não é totalmente original. Primeiro porque é baseado em contos populares. E a base dele, nós tivemos nas mãos um texto, O Ferreiro e a Morte, de 2 argentinos, baseado também no conto, né, do Ferreiro e da Morte. E aí nós gostamos desse texto, mas ele ainda era muito simples, muito curto, muito pequeno. Sentimos falta de alguma coisa a mais, de mais personagens, de uma trama mais misturada. E aí, então, eu fui fazer uma pesquisa nesses contos de Enganar a Morte e me lembrei até de um, que era a Armadilha da Morte, que eu trabalhei na época em que eu fazia teatro no Rio. E aí eu somei esses 3 contos, fiz um mix. Eu tirei os dados desse trabalho do Ferreiro e a Morte e juntei com a Armadilha da Morte e a história do Ferreiro, que é o personagem central, a não ser a morte, que é a principal, né? Claro, é o personagem que conduz, que é o Miséria. Então, são três amigos, Miséria, Desgraça e Abandono, que se encontram sempre, mas são, assim, nome, né? são meio macunaíma, sabe? Assim, que não dolente, não estão muito aí para nada. Se vier, veio, se não vier, não veio. Mas, assim, é a miséria humana, não no sentido de dinheiro, miséria a nível financeiro. É a miséria do próprio caráter, da desistência da vida. Entende? E aí o Miséria é o personagem que, quando a morte ela se personifica, ela aparece, então ele negocia com ela a própria ida dele. Fantástico. E é muito legal quando você diz também a parte em que a morte ela aparece muito humana, né? E não como aquela coisa assustadora. A gente tenta colocar ali de uma forma que ela faz um diálogo com os personagens, quase que de igual para igual, né? Com os personagens quase de igual para igual. É complicado conversar com a morte. É muito complicado. Mas ela, em vez de ser soturna e fechada, ela é muito engraçada. Ela tem um humor próprio, como morte, que é isso que surpreende. E agrada muito a plateia. Claro, o tema só o agrada. teatro é capaz de transformar a morte numa coisa engraçada. Exatamente. Quando você fala, convida as pessoas, E tem eu o falo... Nosso Senhor, tem o São Pedro, que é o Petrus, que é o nosso faço São amigo Pedro, Wagner, e tá faz querendo... o Alferes também, que seria o dono, né, do pedaço e que cobra os impostos de todo mundo e vai fechando o bolso dele. Para o pessoal de casa ficar assim com vontade de ver o espetáculo, a isca do espetáculo a morte ela vai ser presa pelo Miséria, né? E a partir daí ela não consegue mais executar Nada o seu mais, ofício. não morre Não mais morre mais ninguém. Não matar ninguém mais. Então, existem coisas boas com isso e coisas ruins. Então, o meu personagem São Pedro, por exemplo, ele fica desesperado, porque a portaria do céu vira um tédio, né? Ninguém aparece mais. E aí Ninguém aparece morre. também o demônio, que é o Lelé. Ele vai fazer até Lelé, tricô, pra você ter uma ideia. Não, o São Pedro na porta do São céu, Pedro. porque não tem o que fazer, né? Aí, Tem o Lelé, que é o Leviatã, que também vai negociar com o Nosso Senhor para dar um jeitinho, porque lá embaixo também não morre mais ninguém, não vai ninguém, estão achando até que o céu está cobrando propina para entrar, entendeu? Então, que as pessoas tem essa estão coisa se atual da infiltrando. política. Então, tem uma legal. brincadeira aí em cima dessa negociação e da morte que é... E tem um cenário belíssimo, existe uma forquilha em cena, uma árvore enorme, de verdade, né? Toda remontada para isso, foi toda uma goiabeira que nós encontramos já, que já tinha sido retirada. Tinha sido cortada. E olhamos a goiabeira, essa que vai ser
Então, o cenógrafo, ele desmontou e montou ela com encaixe para poder viajar, entendeu? Eu fiz Quem a assina luz. a cenografia? A Daniela tem a cenografia... A concepção cenográfica né? é minha e a execução é de do Wilson Campos. Wilson Campos, que executou. Você conhece da época do Academia das Brownies, né? Sim, foi um grande alegorista da academia. Eu fiz a luz, que eu gosto muito, é uma luz... É a criação da luz onde a gente planeja assim, 2 planos, que são a presença da morte, ela tem uma luz fixa sempre quando ela está ali, quando ela fica presa, a luz muda sempre. Figurinos? Figurinos meus. Também de Dani. Figurinos meus. Maquiagem? Maquiagem, Amanda Teixeira, que está fazendo a maquiagem de todo o elenco, da morte em especial, que é uma maquiagem mais trabalhada, né? É porque os outros realmente têm uma maquiagem básica, né, de teatro, não tem E me diga o elenco. O elenco, Temos vamos lá, vamos colar para a gente não errar. No Miséria, Leonardo Verli. Morte, Guilherme Bon. A irmã do Miséria, que é a pobreza, e que depois ela vira a abundância, porque ela se casa com o Alferes, né? É a Mayla Nidec. Temos também o Ronaldo Carneiro, que faz o Abandono, e o Lelé, que seria o Diabo. O Jerônimo Nunes, que faz o Desgraça. Tiago Zebende, que são participações de vários personagens, faz o Nosso Senhor, faz o Jagunço, que é o Matador, que é o que vai para matar o Miséria, faz o Imediato, que é o assistente tanto do Alferes como da mulher dele, e faz mais um personagem que São só esses mesmo. E o Wilson Não, Wagner. o advogado. O advogado também. O advogado. E o Wilson Wagner, que faz o Petrus, que seria o São Pedro, e o Alferes. Agora, esse projeto, é importante dizer, é um projeto que estava engavetado pelo Grupo em Grupo, muito antes da gente aparecer no Grupo em Grupo. Eles essa começaram a ensaiar. peça, O Ferreiro e a Morte, eles queriam sempre, tentaram várias vezes fazer no texto original, como era. De quem é o Ferreiro e a Morte? São 2 uruguaios, é Mercedes, o nome dele eu não me lembro, ela eu sei que é Mercedes. Eu tenho até Foi muito montado pelo mundo todo aí, como conto popular adaptado para teatro, né? Cada um dando a sua própria, né? E os contos, outros é do livro Contos de Enganar a Morte do... Não, do tem Roseiro, no contos, dele. mas são Do contos Zé do Luziel. imaginário popular mesmo, que já estão há muitos anos que rodam. E a pretensão é uma temporada de quanto tempo? Como é que funciona isso? O que a gente faz assim... A gente fica muito incomodado com esse trabalho todo de produção, com esse trabalho todo meticuloso, preocupado com o acabamento, com finalização de tudo, e depois uma rápida temporada. Nós fizemos já Teresópolis, fizemos aqui, fizemos aqui 4 sessões, né, no ano passado, em 2 teatros diferentes, fizemos Teresópolis e estamos voltando agora. O que a gente sente falta é no teatro menor. Para a gente poder fazer as temporadas de 2 meses, como nós fazíamos antes no Centro de Arte, né? Existe um projeto que deve voltar, então a gente vai voltar com as temporadas seguidas. Até porque as pessoas ficam limitadas no final de semana, às vezes não podem ir. E o comentário que a temporada gera leva mais público, né? Você se programa para ir tal dia. Mas a gente pretende, a partir daqui, fazer outras cidades, aqui a vizinhança, outras cidades do estado. Aí depende da agenda dos atores, depende da agenda do local, né? Porque não está fácil também a agenda de teatro. Nós tentamos agora cidades vizinhas, está programação muito intensa. E um elenco grande também, que trabalha em outros grupos, você fica com dificuldade de encaixar. E como tem projetos novos agora para outubro, o grupo estreia 2 peças infantis, quer dizer, o grupo estreia uma peça infantil, e algumas pessoas do elenco estão em outra produção. E uma adulta. Vai complicando, né? Bom, eu vou pedir licença a vocês, vou chamar mais um intervalo comercial e voltamos em instantes com Em Foco. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor.
móveis que decoram a sua casa. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Estamos de volta com Daniela Sante e agora, ao meu lado, Uma surpresa. a morte. Guilherme Bom, tudo tranquilo? Tudo certo. Fala um pouco dessa sua experiência. Você é de Friburgo? Eu sou de Friburgo. Eu morei muito tempo em Cantagalo, mas eu nasci aqui em Friburgo. Filho do grande escritor e historiador Sim, Henrique Bom. Henrique Bom. Que prazer tê-lo aqui. Fala um Prazer pouco é dessa meu. experiência. Você começou no teatro há muito tempo. Eu comecei com a Dani, na verdade. Eu comecei tendo aula com ela há uns 8 anos. Sim. Uns 8 anos por aí. E aqui em Friburgo. Aí eu fiz algumas peças, eu fiz um pouco com a Gabriela também no Teia. Sim. Fiz alguma coisa com a Dani também nos Cômicos Anônimos. Isso. E aí ela me chamou para participar do Grupo em Grupo nessa peça aqui. Fazendo a morte. A Morte. Traiçoeira. E como é que está o sucesso? Como é que está a repercussão? Eu tô achando ótimo. Tô achando ótimo. O grupo é muito legal. A cumplicidade que a gente tem, acho que isso aparece bastante na peça. A resposta do público está sendo ótima. As pessoas, apesar de eu ser a morte, assim, vem todo mundo tirar foto comigo. É, mas é uma morte simpática. Com certeza, o Wilson tinha falado da morte assim, simpaticona, agradável. É uma morte simpática. A gente tem essa ideia que a morte não é muito sombria, ela não é muito tácita, assim, porque a ideia que a Dani tem e que a gente foi construindo, eu acho que a morte ela não precisa ostentar o quão perigosa ela é. E, na verdade, eu sou contrário ao que você diz. Eu acho que a grande ameaça é a vida, porque é a vida que vai nos matando dia a dia, né? A morte não é a grande vilã da história. A prova disso é que tudo começa a dar errado quando prendem a morte. É, você vê, um céu e um inferno sem gente morrendo não tem graça, né? Dani, fala mais do espetáculo. Bom, como a gente já falou, né, a morte é o grande it da peça, todo mundo gosta, se identifica. E essa brincadeira de ser presa à morte, quer dizer, é uma delícia, né, de fazer isso, porque depois existe, inclusive, a proposta de fazer um jogo, o Miséria, porque o São Pedro e o Nosso Senhor voltam à Terra para tentar soltar a morte, porque está um caos, né? Então, eles tentam negociar com o Miséria não quer saber de nada. E acaba que propõe um jogo. E ele é um jogador inveterado, o Miséria. Então, ele fala, jogo eu gosto. E aí ele vai. Então, o engraçado nesse ponto é o São Pedro e a morte que ficam torcendo. Aí o São Pedro começa a torcer para um lado, depois ele se lembra que se ele torcer para aquele lado, a morte fica presa. Não, então ele tem que mudar de lado porque tem que soltar, mas aí ele tem que torcer para o diabo. Então, tem todas essas situações, são situações, pequenas situações que vão construindo toda a trama da peça, que vão se entrelaçando, entendeu? E me diga uma coisa, muita gente querendo tirar selfie com a morte? Demais. Bastante, bastante, com todo mundo, mas o figurino também feito pela Dani ajuda. Não, muito interessante, nada de assustador. E vocês vão estar em cartaz, então, reestreando... 15, 16 e 17 de julho, no Teatro 20 Municipal horas. Laércio Ventura, 20 horas a sexta e no sábado,
e 19 horas no domingo. Alguma mensagem, algum agradecimento? A Morte quer falar alguma coisa? A Morte tem um recado para o pessoal de casa. Ó, aquela câmera ali é sua, ó. Toda sua. Ó. Essa daqui, perfeito. Essa. Olha lá, olha como é que a Morte está bonita. Vou fazer até um fundo aqui para você. E o Jimmy? Ah, sim. Cedo ou tarde, uma hora ou outra, todo mundo vai bater as botas, virar presunto, comer capim pela raiz, vestir o pijama de madeira e ir para a terra dos pés junto, desencarnar, se escafeder, morrer. Então aproveita que você está aí e vai me ver no teatro. Dia 15, 16 e 17 de julho, no Teatro Municipal. Não vai fazer desfeita comigo, né? Dani, Wilson Wagner, Guilherme Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Em Foco fica por aqui, estaremos juntos na próxima semana. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.